Gênesis 5, 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Andar com Deus não consiste somente em andar de um lugar para o outro, mas sim andar segundo o Espírito em temor e santidade. Tudo o que o Senhor deseja é que nós andemos com Ele. Andar com Deus é um modo, é um estilo de vida. É uma expressão de comportamento. Quem anda com Deus torna-se diferente das outras pessoas. Em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, lê-se o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando alguém escolhe andar com Deus, desiste da sua própria vontade e ganha o privilégio de amar como o Senhor ama. Quem anda com Deus sente paz em meio à guerra, torna-se luz em meio às trevas. E quem anda com Deus, o seu estilo de vida, a maneira de olhar, o modo de pensar, os planos e o modo de vida refletem a presença do Espírito Santo. Aqui, no capítulo 5 do livro de Gênesis, há um relato da vida dos patriarcas, onde nós encontramos cada um gerando um filho, depois outros filhos, vive algum tempo e no final morre. É um ciclo de vida. Nesse ciclo repete-se a expressão "e morreu". Esta expressão "e morreu" já não aparece quando se fala de Enoque, pois quando é a vez deste, o texto que aparece na Bíblia é: não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Isto indica expressamente que Enoque, o sétimo patriarca depois de Adão, não morreu. Podemos conferir esta informação em Gênesis 5, versículos 21 a 24. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque foi o pai de Metusalém. Ele não morreu porque Deus para si o tomou. Metusalém, pela sua vez, depois que casou, gerou a Lameque, viveu e veio a morrer ao alcançar a idade recorde de todos os tempos. 969 anos foi a idade de Metusalém. Ele morreu exatamente no ano em que Deus trouxe o dilúvio. Quanto ao descendente de Metusalém, o verso 28 e o verso 29 relatam que: e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Como está dito, Lameque, quando teve o seu filho primogênito, deu o nome de Noé, cujo significado é consolo, porque Deus havia amaldiçoado a terra por causa do pecado. Os capítulos 6 e 7
descrevem como a maldade humana veio se multiplicar na terra e mostra também quais foram as decisões que Deus tomou. Deus decidiu exterminar a raça humana, exterminar os animais, incluindo répteis e aves do céu, por meio do dilúvio, tendo perseverado Noé, Sem, Cão, Jafé, com as suas respectivas esposas. Noé era justo e temente a Deus, por isso achou graça aos olhos do Senhor. Portanto, nós podemos achar graça aos olhos de Deus quando nós confiarmos nele e obedecermos a sua palavra e aplicarmos, usar as nossas habilidades para ele. Não é por temer a Deus, obedeceu exatamente a tudo aquilo que o Senhor havia ordenado, sem murmurar nem questionar. Ele seguiu à risca a orientação de Deus e, por fim, usou suas habilidades e artesanato para construir a arca conforme as orientações que Deus havia dado, obedecendo, portanto, a ordem de Deus. Noé andava com Deus, por isso achou graça aos olhos do Senhor. Revisitando os primeiros momentos da raça humana narrada nas Escrituras Sagradas, iremos encontrar o primeiro exemplo de temor a Deus praticado pelo segundo filho de Adão e Eva, Abel. Este ofereceu o mais excelente sacrifício a Deus, obtendo a aprovação divina, contrariamente ao seu irmão Caim. Qual foi o segredo de Abel? Abel escolheu as ovelhas primogênitas. Ele foi minucioso ao pensar em como agradar o coração de Deus. Deste modo, ele teve o cuidado de separar para Deus o seu melhor dentro daquilo que ele possuía. Abel tinha em sua mente Deus. Ele andava com Deus. Nós, muitas vezes, pensamos mais nos nossos problemas pessoais do que como agradar a Deus. Se nós colocarmos Deus na dianteira das nossas prioridades e deixarmos que Ele tome posse e dirija nossas vidas, acharemos graça aos seus olhos. De acordo com a Galeria dos Heróis da Fé, o capítulo 11 aos Hebreus, Abel, Enoque e Noé estão registrados como os primeiros crentes tementes a Deus. No conjunto de todas as gerações antediluvianas, apenas Abel, Enoque e Noé são citados como tementes a Deus. Como sabemos, Adão e sua mulher Eva desobedeceram a Deus, pecaram e a consequência do seu pecado transpôs gerações e gerações e vem se agravando cada vez mais com o andar do tempo. Caim virou homicida ao levantar a sua mão e matar seu único irmão, Abel. Nas gerações antediluvianas, não há um testemunho exemplar a não ser o testemunho de Abel, Enoque e Noé. Como está aqui no versículo 24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais por quanto Deus para si o tomou. Enoque andou com Deus e o seu testemunho foi tão agradável a ponto de o Senhor tomá-lo. Enoque foi filho de Jared e pai de Metusalém. As gerações antediluvianas viviam séculos e séculos. A idade mínima que nós encontramos é de 777 anos, excetuando Enoque, que a sua vida foi curta. Apenas viveu 365 anos, porque Deus para si o tomou. Portanto, Enoque, o único que menos tempo viveu na terra, foi pai de Metusalém. E quem foi Metusalém?
o homem que mais tempo viveu sobre a face da terra. Metusalém viveu 969 anos. O curto tempo de vida de Enoque não foi uma mera casualidade. Foi Deus que decidiu chamá-lo para si de uma forma tal que ele não morreu, pois Deus o tomou vivo para o céu, trasladando-o sem que encarasse o único inimigo da vida, que é a morte. O que havia na vida de Enoque de especial? Lembremos-nos que Caim e Abel deram as suas ofertas a Deus, mas o Senhor apenas se agradou da oferta de Abel por este ter oferecido o melhor e tê-lo feito com gratidão e adoração a Deus. No tempo de Enoque, temos que imaginar que seus parentes e os demais que existiam também serviam a Deus, mas que não o fizeram a ponto de agradar a Deus. Enoque andou com Deus. Portanto, o que havia de especial na vida deste homem era a sua intimidade com Deus, o seu relacionamento íntegro com o Senhor, era a sua forma de exercer a fé. Enoque andava com Deus. Se nós quisermos ser distinguidos por Deus, temos que possuir um relacionamento íntegro com Deus, a exemplo de Enoque. Inspiremo-nos em Enoque. O que significa, então, andar com Deus? Vejamos o caso de Enoque. Sendo que ele vivia num tempo em que o caráter humano estava se corrompendo, que chegou a contaminar inclusive os filhos de Deus, ou seja, os fiéis daquela época, e que Enoque se encontrava no meio de uma geração má, cuja moral se encontrava destruída, já não tinha temor a Deus. Enoque tinha uma conduta diferente dos demais. Enquanto os outros andavam segundo o desejo da carne e do maligno, Enoque andava com Deus. Ele tinha uma comunhão com Deus. A Bíblia afirma em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui nós podemos entender que não se pode desfrutar dos prazeres do mundo e ser amigo de Deus ao mesmo tempo. Não existe possibilidade. Portanto, andar com Deus é andar em amor no Senhor, dizendo não ao pecado e a tudo que o mundo nos oferece. Enoque teve tanta coragem, ousadia e fé para fazer a vontade de Deus, quando os outros se rebelaram. Andar com Deus implica ser justo no meio de uma geração com tantas injustiças. Enoque não vivia a injustiça nem a imoralidade que as pessoas viviam. Como nos tempos atuais, na época de Enoque, a maldade e o pecado já abundavam toda a terra. Quando os outros se rebelaram, andar com Deus implica ser justo no meio de uma geração com tantas injustiças. Enoque não vivia a injustiça nem a imoralidade que as pessoas viviam. Como nos tempos atuais, na época de Enoque, a maldade e o pecado abundavam toda a terra, e essa maldade se estendeu até a geração do seu bisneto Noé. É provável que muitos contemporâneos de Enoque tenham morrido no dilúvio, no qual Noé se salvou com sua família.
a humanidade estará mergulhada no pecado nos dias em que Jesus regressar à Terra. Sabemos que o mundo estava em pecado, as pessoas davam-se em casamento e apareceu o dilúvio. À luz dos acontecimentos dos nossos dias, quero eu crer que nós, agora, nos encontramos muito próximos desse dia. E talvez vivendo aquilo que Enoque viveu, os dias que antecederam o dilúvio. E foi nesse tempo de pecado que Enoque se destacou pelo simples fato, de uma forma especial, andar com Deus. Enoque andou com Deus. O apóstolo Paulo, em 2 a Timóteo, capítulo 3, avisou a Timóteo que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos, que haveria homens amantes de si mesmos, avarentos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, sem afeto natural, irreconciliáveis, traidores, enfim, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Esta nossa geração está vivendo esses tempos. Creia nisso. Com quem você anda? Em Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16, Paulo escreveu: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus. Vamos andar com Deus. Os dias são maus. É injustiça, crime, desentendimento, traição, pandemias, mortes que não se contam. Os dias são maus. Esta nossa geração está vivendo dias maus. Enoque aponta para Cristo. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 3, consta que Enoque e seu filho Metusalém tomaram parte da genealogia do Senhor Jesus. A vida terrena de Jesus foi semelhante à de Enoque. O Senhor Jesus, durante a sua estadia na terra, quer nas ações, quer nas palavras, quer nas orações, o seu exemplo. Dava testemunho de que também andava com Deus. E este exemplo deve marcar as nossas vidas como seguidores dos passos de Jesus Cristo, como disse o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu de Cristo. Paulo dizia aos irmãos, e diz isso a nós também, para sermos seu exemplo, como ele era exemplo de Cristo. Sermos imitadores do apóstolo Paulo, como ele foi imitador de Cristo. E Cristo foi o exemplo. Cristo andou com Deus, assim como Enoque andou com Deus. Temos que andar com Deus. Enoque torna-se herói da fé porque andou com Deus. A forma como Enoque deixou este mundo é contada no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. O versículo 5 está escrito: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Enoque foi arrebatado por Deus, porque ele tinha uma fé poderosa, uma fé que agradava a Deus. Deus se agrada da nossa fé. Enoque agradou a Deus, creu na sua existência e agiu conforme a vontade de Deus nos seus dias, de uma forma diferente dos seus contemporâneos.
e ele conquistou o coração de Deus. Enoque temia a Deus a ponto de conquistar destaque no coração de Deus. O segredo para ser distinguido foi andar com Deus. Andar com Deus hoje significa ser alguém que honra a Deus em cada palavra que fala. O que sai da nossa boca deve honrar a Deus. Cada atitude que nós tomarmos, cada passo que nós damos, se honrarmos a Deus com isso, então estamos andando com Deus. Se você fizer isso, está andando com Deus. É possível andarmos com Deus. É bem possível que você e eu não sejamos transladados como Enoque, mas que seja possível a nossa vida servir de exemplo para muitos, como serviu a de Enoque para os da sua geração, para as gerações posteriores, e continua sendo inspiração nossa no presente. Isso nós podemos fazer. Podemos servir de exemplo para a nossa vizinhança, para a nossa casa, para os nossos colegas, para as futuras gerações, enquanto Cristo não voltar à terra, andando com Deus. Que nós possamos olhar para a vida de Enoque e concluirmos que não há melhor na nossa vida do que termos uma vida centrada em Cristo e andarmos com Deus. Enoque podemos ver a ele como um tipo de crente. Os crentes fiéis serão extraídos da terra antes do juízo da grande tribulação, como Enoque o foi antes do dilúvio. Enoque, cujo nome significa dedicado, quando a Bíblia diz que ele andou com Deus, fica claro que não significa apenas caminhar, mas estar habitualmente com Deus, estar todo o tempo com Deus. Enoque vivia na companhia de Deus, o que pode significar que ele tinha o hábito de conversar com Deus, dialogar com Deus. Aprendemos com a vida de Enoque que a nossa intimidade com Deus deve ser progressiva. Essa intimidade deve crescer até que Deus nos chame. Enoque andou com Deus não de uma forma vulgar. Há muita descrição sobre a vida de Moisés, de Davi e de muitos outros heróis. Porém, a Bíblia não mostra muitos feitos de Enoque. Apenas fala em poucos versículos. Mesmo assim, nós encontramos-lo andando com Deus. Enoque foi um homem simples, mas um homem que agradou a Deus, obedecendo a sua palavra, vivendo uma vida cheia de fé. Enoque andou com Deus. Com quem você anda? Oremos. Deus amado, quero consagrar a minha vida a Ti. Me disponho para que Tu faças de mim um vaso precioso e ache graça aos Teus olhos. Senhor, a Tua palavra nos ensina a ouvir a Tua voz e obedecer os Teus mandamentos. Faz com que os exemplos de fidelidade, fé e obediência encontradas em Abel, Enoque e Noé e demais heróis da Bíblia nos inspirem a andar contigo rumo à vida eterna. Quero depositar a minha confiança em Ti e rogar o Teu perdão por todas as falhas que temos cometido a cada dia. Eu oro em nome de Jesus. Amém.